Eu já fiquei embriagado no meio de uma prova de concurso público, mas lidar com isso me ajudou a passar em vários outros concursos. Na verdade, eu fiquei embriagado em vários momentos decisivos da minha vida. O meu casamento, no meio, eu percebi que estava embriagado. No nascimento dos meus filhos, eu percebi que estava embriagado. Mas de fato, eu acho que você também já esteve embriagado. Vem comigo e entenda como isso funciona no seu concurso público. Chama a vinheta! Meu nome é José Brauna, direito e reto, do método UFC. Ora, é interessante nós sabermos, primeiramente, o que ocorre com a embriaguez. Numa situação de embriaguez, o álcool ele inibe as conexões com o córtex frontal e, consequentemente, com o nosso sistema executivo. Isso faz com que nossas decisões sejam comprometidas. Nós não conseguimos mais decidir de forma tão assertiva e, além do mais, os nossos reflexos eles começam a ficar bem lentos. Outra coisa, a gente não lembra de nada do que aconteceu. Isso é estado de embriaguez. Mas percebam, muitas vezes isso já aconteceu com você, tal qual aconteceu comigo. Na hora da prova, você tem um branco, uma embriaguez mental. Você não se recorda mais de nada. Sabe por que isso acontece? É porque o seu nível de estresse, o seu nível de ansiedade muitas vezes está muito alto, como aconteceu comigo. E aí o estresse faz com que o hipotálamo libere das glândulas renais o cortisol, o hormônio do estresse. Além do mais, 2 hormônios são liberados. E esses hormônios funcionam diretamente no córtex frontal. Quais são esses 2 hormônios? Noradrenalina e dopamina. E sabe o que acontece? O córtex frontal ele começa a ter suas conexões enfraquecidas. E, consequentemente, o sistema executivo ele passa a ficar bem lento. E daí você não lembra mais do que você tinha estudado no passado. Você não lembra mais da sua prova. E isso daí aconteceu no meu casamento. Sério, eu não lembro muita coisa do meu casamento. Eu sei que o nível de estresse e de ansiedade estava tão grande que eu só lembro vagamente de alguns amigos, do pastor falando e mais nada. Olha o que aconteceu. O meu sistema executivo ele ficou lento. E eu não consegui lembrar de nada, posteriormente até. Isso aconteceu também com o nascimento dos meus filhos. Eu até falava, meu amor, o que aconteceu tal? Não, eu acho que aconteceu isso daqui e tal. Eu demorei um bom tempo para conectar todas aquelas informações. Mas na hora, eu agi muitas vezes por instinto. E é isso que o hipotálamo faz. Quando existe um enfraquecimento do córtex frontal e também um enfraquecimento do sistema executivo, o hipotálamo, que é aquele sistema mais primitivo, ele entra em ação. Nós começamos a nos mover, a nos guiar por instintos. Isso é importante numa prova de concurso. Mas o importante, sabe o que é, na verdade? É nós sabermos lidar com essa situação. Pesquisas comprovam que isso acontece frequentemente com agentes policiais, ou com a polícia, com o bombeiro, com aquelas pessoas que são treinadas para reagirem em situações de emergência. Mas sabe o que acontece? Naquele momento, o instinto delas no caso do policial, ele tira a arma e ele vai querer cessar o mal. No caso do bombeiro, ele se enfia dentro do fogo para salvar aquela vida. Mas ora, como ele faz isso sendo que o sistema executivo dele está comprometido? Sendo que o nível de adrenalina, o nível de dopamina está tão alto que ele não consegue raciocinar direito. Sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas têm um treinamento muito específico e muito eficaz. E eles são treinados sob situação de estresse. E na situação de estresse, eles estão ali treinados a agirem por instinto, ensinando as glândulas basais as necessidades automáticas. E é justamente por isso que os militares eles agem por instinto em situação de risco, em situação de perigo, em situação de emergência. Mas como isso deve ser aplicado para a minha prova? A tua prova é exercício. A nossa prova é exercício. Prova de concurso é exercício. Logo, o que você tem que fazer? Bastante exercício. Veja bem, eu lembro de uma situação de um lutador do UFC chamado Júnior Cigano. E ele estava lutando com o Caim Velasquez. Disputando, aquela coisa toda. A luta durou 5 rounds. E no segundo round ele levou uma pancada muito forte, ficou grogue e depois ele foi se recuperando. Fato é, quando ele foi dar entrevista após a luta, ele disse, pessoal, me desculpe,
porque eu só fiquei 2 rounds, eu não sabia, eu não consegui, me preparei para 5, só que a luta só durou 2. Ele não sabia que a luta tinha durado 5. Significa que, naquele momento, do segundo round em diante, ele agiu por instinto. Ele agiu de forma automática, são as necessidades automáticas, mas que, na verdade, todo aquele treinamento sobre estresse tinha moldado a própria glândula basal a ser condicionada àqueles atos automáticos. Ora, da mesma forma, no nosso concurso público, nós temos que fazer muitos exercícios. Exercício em excesso. E o que eu aprendi com isso, com aquela lição, daquela embriaguez mental, alguns falam de branco, alguns falam que colou a placa. O que eu aprendi foi exatamente que, em situações de estresse e sob estresse, nós costumamos agir por impulso, intuição, atos reflexos. E só tem a intuição de atos reflexos, no caso de uma prova, quem faz muito exercício. Porque, querendo ou não, o seu subconsciente ou a sua parte inconsciente vai te mandar a resposta certa. Fato é, você vai conseguir acertar a questão mesmo com o nível de estresse alto. Ok? Então fica a dica. Exercícios em excesso. Se condicione. Aí você vai saber agir de forma automática. Beleza? Bom, fica com Deus. Forte abraço. Não se esqueça de assinar o nosso canal. Você que ainda não é assinado, tem também aquele sininho. Clica nesse sininho para você ficar informado de todas as nossas notificações. E eu coloquei aqui também um vídeo para você e deixe seu comentário o que você quer que eu fale da próxima vez. Beleza? Um abraço, tamo junto. Tchau!